Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser cornetado por torcedores do tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação a essa notícia para vocês. Quero completar com mais detalhes a respeito dos atletas. Primeiro falando sobre Marvin Ávila, atacante de 17 anos de idade, ele é da Guatemala e atua num time chamado Antigua. Importante registrar que, apesar da pouca idade, já é titular da equipe principal. E quando da sua contratação pelo Antigua, ele virou notícia em todo o país. Até porque existe uma enorme badalação em cima desse atleta de muito potencial e filho de um ex-jogador da seleção nacional. O pai dele também tinha o mesmo nome. Só para completar, é importante registrar que o Ávila completa 18 anos de idade em março do ano que vem e a partir daí ele vai estar livre para se mudar para o São Paulo. A tendência é que ele chegue na metade do ano de 2026. Já o Ridwan Mohamed tem 17 anos, atua como meio atacante e é natural de Gana. Ele atua por uma equipe chamada IAP, que seria o mesmo que Promessas Africanas Jovens. Essa equipe faz uma série de excursões pelo mundo, recentemente esteve na América do Sul e o Ridwan deixou excelente impressão. Meia canhoto, de muita habilidade, bom drible e enorme finalização. Um dos lances que mais marcaram essa passagem da equipe dele pelo futebol sul-americano foi um golaço de falta marcado de longa distância. Tanto o Ridwan quanto o Ávila são aguardados no Brasil assim que completarem 18 anos de idade. E eles se tornam, num primeiro momento, reforços do time sub-20, mas estão sendo contratados para prosperarem no time principal. Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira com 10 desfalques. Bobadilha, Cédric, Enzo Dias, Pablo Maia, Oscar, Rafael Tolói, Luan, Rian Francisco, Caleri e André Silva são as baixas do dia. Hora de falar sobre o São Paulo, que não deverá contar com o Juan Dinenno para 2026. O argentino, contratado algumas semanas atrás do Cruzeiro, não vingou. E a relação é bem ruim do lado do São Paulo e também do Dinenno. O argentino já confidenciou a pessoas próximas que está incomodado com o fato de o Crespo não lhe dar oportunidades. Ele nem saiu do banco de reservas nos 2 últimos jogos, na vitória contra o Fortaleza e na derrota contra o Palmeiras, mesmo com uma série de problemas e desfalques para o setor ofensivo. A posição dele não tem 3 centroavantes. Rian Francisco, o Caleri e o André Silva, todos com passagens por cirurgias. Eles tiveram de se submeter a cirurgias e só voltam na próxima temporada. Existe uma chance remota de o Caleri ainda reaparecer nesse ano. Diante desse cenário, não sendo utilizado mesmo com a ausência de um centroavante para concorrer com ele, o Dinenno já começa a preparar as malas para deixar o tricolor. O fato de o vínculo se encerrar no fim dessa temporada é um facilitador. Desde que foi contratado, o Dinenno fez 8 partidas e apenas 1 gol pelo São Paulo. Só foi titular em 3 oportunidades. E a soma de todos os jogos em que ele esteve em ação equivale a pouco mais de 300 minutos. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, vale a pena um sacrifício para renovar com o Dinenno ou adeus e muito obrigado no fim dessa temporada?
Hora de falar sobre o São Paulo, queria te contar se existe alguma procura do Besiktas por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Besiktas na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Besiktas era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Besiktas contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Besiktas já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1.400.000 dólares, o outro 1.100.000 dólares segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. A saideira sobre o São Paulo, Júlio Casares concederá sua primeira entrevista coletiva nessa terça-feira. Primeira entrevista coletiva em quase ou após 4 anos. A última vez que o presidente reuniu jornalistas para falar aconteceu em maio de 2021. Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com Oscar 2.300.000 reais por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatado mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo 1,5 milhão de reais por mês e mais 800.000 reais por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de 1 milhão de reais. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o Tricolor comprar se gostou Gustavo do vídeo, Santana. deixa seu like e se inscreva no canal. Campeonato Paulista Sub-20 são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o Tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de 1 milhão de reais. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, 1 milhão de reais equivalem a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar 700 mil reais por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no Tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular.
O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$ 2.300.000 por mês.